Olá, meus queridos irmãos, paz e graça a todos. Eu sou Fernando Pereira Batista, do canal Yahushua Reina para Sempre. Sejam todos bem-vindos. Quero já agradecer a todos os irmãos inscritos nesse canal, aqueles que irão se inscrever e também aos novos inscritos aqui no canal Yahushua Reina para Sempre. Eu agradeço já de todo o meu coração. Mando um forte abraço a todos os irmãos e irmãs que tem compartilhado, tem visualizado. Isso é muito relevante para nós aqui no canal. Eu sou Fernando Pereira Batista, vos falo aqui de São Paulo, para que nós possamos interagir na palavra, no ensinamento, porque isso é muito importante para nós. Que vocês possam estar bem, creio que vocês estão bem, família, e saúde, e tudo em nossas vidas possa estar sempre na paz daquele que vive e reina pelo século do século. Nós voltamos com um tema agora, um novo tema no canal Yahushua Reina para Sempre: a serpente do jardim do Éden e os anjos. Vamos aprender juntos, vamos interagir, vamos ir para a Bíblia, mostrar na Bíblia, mostrar as passagens, mostrar um pouquinho desse Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra. Nós ficamos aí quase um mês sem postar vídeos, mas voltamos aqui de volta para dar continuidade no canal Yahushua Reina para Sempre, porque quando nós ficamos muito parados, o YouTube não entende, as visualizações, não tem muitas visualizações, e aí o YouTube não entende. Mas por motivos maiores, motivo de trabalho, não de saúde, graças a Deus nós estamos bem, e eu creio que os irmãos estão bem também. Mas eu peço aos queridos irmãos, deixe o seu joinha, seu like, inscreva no canal para ajudar esse canal a crescer espiritualmente. Nós já estamos quase chegando a 130 inscritos, nesse canal, e isso é muito gratificante para nós aqui no canal Yahushua Reina para Sempre. E se você sentir em seu coração em se inscrever nesse canal, fique à vontade para você tirar suas dúvidas, os comentários. O comentário está aberto para você comentar, para você tirar suas dúvidas. Tá bom, meus queridos irmãos? Quero mandar um abraço todo especial a todos os irmãos aqui do canal Yahushua Reina para Sempre. E o tema agora é a serpente do Éden e os anjos. Nós vamos entender um pouquinho na Bíblia dessa serpente de Gênesis 3. Vamos entender essas passagens de serpentes na Bíblia. Nós vamos ter um perfeito entendimento. Eu não vou estender muito o vídeo, eu quero fazer parte por parte. Eu não sei quantas partes vai ser, mas eu quero ficar aqui 30 minutos, tá bom, meus irmãos? Para que os irmãos tirem um entendimento relativo, perfeito, falando assim, para que os irmãos tenham um entendimento maravilhoso das Escrituras, tá bom? Nós aqui acreditamos nas profecias cumpridas, que eles chamam de preterismo completo. Nós respeitamos os irmãos futuristas do micro-apocalipse e do macro-apocalipse. Nós respeitamos, mas nós temos, eu sempre falo, aqui na Terra, na matéria, no mundo temporal, nós temos sempre as verdades relativas. Não temos verdade absoluta, não estamos com a mesma. Somente só pertence ao Criador. Por isso que divergir, ter entendimento diferente, isso é válido, isso é aceitável. No debate, sem briga, sem confusão, isso é muito aceitável. Tá bom, meus irmãos? Então, nós vamos partir já para a palavra direto ao ponto.
Porque nós falamos assim porque uns acreditam que no futurismo, o que é o futurismo? Que Jesus vai voltar, que o mundo matéria vai ser destruído. O preterismo completo, muitos irmãos acreditam e colocam isso como uma verdade absoluta, que todas as profecias estão cumpridas, e os irmãos futuristas, a escatologia, não, que o mundo vai ser destruído, o mundo vai ter uma reforma, a terra vai ser transformada, e aí nós ficamos com estas verdades relativas. Aí vem o pré-tribulacionista, o meso-tribulacionista, que é meio tribulacionista, o pós-tribulacionistas, vem os amilenistas, os milenistas, e aí por diante esses títulos aí da teologia moderna. Mas sabemos que a verdade relativa é aceitável para cada um de nós. A verdade relativa, nós pensa diferente do outro, respeita o pensamento do outro, o ensinamento dos outros, principalmente dos irmãos de canais maiores, falando assim, também os irmãos de canais menores, mas nós somos todos iguais. Nós pensamos diferente. Deus fez nós assim, com almas diferentes, com pensamento diferente. Tá bom, meus irmãos? Então, o tema é a serpente do jardim do Éden e os anjos. Por quê? Vamos entender um pouquinho dos anjos, essa palavra anjos, vamos entender um pouco da serpente, o que a Bíblia fala sobre serpente, o que as culturas falavam outrora, que não ficaram registrados aqui na história bíblica. Vamos estar falando da história aleatória fora da Bíblia e vamos estar falando da história bíblica, porque muitas coisas não foram registradas nas culturas que foram registradas aqui na Bíblia, nas culturas deles, dos nossos ancestrais. Tá bom, meus queridos irmãos? Então fica à vontade, pega a sua Bíblia, fica à vontade para nós aprender juntos, avançar juntos nessas verdades relativas, e eu creio que os irmãos vão ter um entendimento maravilhoso da Bíblia. Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 15, esse é o tema, que é bem conhecido entre os irmãos. Os irmãos têm ensinado muito. Vou dar uma olhadinha aqui para ver o tempo, para nós não passar dos 30 minutos. 1 Coríntios 15, versículo 47, esse é um capítulo que é ensinado por vários irmãos preteristas completos, preteristas parciais, e eles ensinam de uma forma que nós aqui no canal Yahushua Reina para Sempre não ensinamos, não entendemos, mas respeitamos que o homem foi feito somente com uma natureza, a natureza terrena. Outros ensinam que Adão tinha somente a natureza terrena por ser o primeiro homem, e que Eva, além dela ter a natureza divina, também a terrena. Então ela era uma mulher espiritual. Mas só que isso é muito contraditório quando nós ensinamos, porque não podemos, na criação de Deus, diferenciar o homem da mulher e a mulher do homem. Por mais que o apóstolo Paulo fale, escreve para Timóteo escreve para os coríntios dizendo que o homem foi criado primeiro, que o homem não foi enganado, mas a mulher foi enganada. Por mais que nós vimos o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Coríntios para as mulheres se embelezar por dentro, que a beleza não seria por fora. E eu lendo o Codex não mostra um machismo nas cartas paulinas no ensinamento das mulheres. O apóstolo Paulo no Codex, ele sempre está exaltando a mulher,
colocando a mulher como uma honra. Além dele honrar nas cartas a mulher feminina, ele fala que a mesma é frágil. E que ele lê o livro de Gênesis e entende que foi tirada de Adão. Foi tirada de Adão. Por quê? Não foi que Deus chegou lá e cerrou, como diz a Bíblia, João Ferreira de Almeida, das suas costelas. Ele tirou uma costela e cerrou, levou a Adão. Não, não é isso. Isso nós temos que entender de uma forma muito cuidadosa. Porque da mesma forma que Deus cria Adão, Deus também cria Eva. Mas quando o apóstolo Paulo disse, olha, vocês, quando ele escreve a Timóteo, desculpe, ele diz que o homem foi criado primeiro. Não é que ele está dizendo que a honra era de Adão, e não de Havá. Deus estava falando que da mesma forma que ele é, Adão e Eva também seria. Por isso que ele diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, feminino e masculino, o apóstolo Paulo entendeu isso. O apóstolo entendeu que esse pensamento feminino, não de órgão sexual, não de vagina, nem de pênis, porque muitos não entendem, mas essa dualidade da imatéria, do invisível, porque pensamentos são invisíveis. Pensamento é imatéria, é metafísico. Então Deus tem pensamento feminino e Deus tem pensamento masculino. Em toda a criação no macrocosmo, no mundo cosmo, esse mundo temporal, matéria que vivemos, está a dualidade de Deus para sempre. No masculino e no feminino. Isso não podemos negar. É inegável. Os irmãos estão entendendo? Então, quando os irmãos lêem o apóstolo Paulo nas suas cartas escrevendo sobre Adão, falando de Adão e Eva, o apóstolo nunca colocou a mulher como cauda. O apóstolo Paulo nunca rebaixou as mulheres. E sempre ele honrou as mulheres. Então, esse pensamento religioso que tem aí no sistema chamado religioso e outros sistemas, que a mulher errou, que a mulher pecou, que depois levou Adão ao erro. Porque o apóstolo Paulo disse isso, falou isso, mas não é isso que está escrito no Codex. Então, nós já vamos ler o capítulo 15 de 1 Coríntios, quando ele escreve aos irmãos em Coríntios, versículo 47, aonde muitos entendem esse texto e contexto como uma natureza só. Mas o apóstolo Paulo, ele vai explicar, escrever aos Coríntios, dizendo que o homem foi feito de dualidade. Ele foi feito com uma natureza visível, que é a matéria, e uma natureza invisível. Então vamos lá, meus queridos irmãos. Quando eu falo homem, eu refiro-se mulher, feminino, homem, masculino. Por isso essa palavra homens, NS, no português Brasil. Homens, feminino e masculino. Versículo 47, ele diz assim. 1 Coríntios 15, versículo 47 diz: o primeiro homem
vírgula, da terra, vírgula. Estou lendo o versículo 46, desculpa aqui, mas vamos ler o versículo 46 e o 47, para nós ter um entendimento aqui maravilhoso da parte de Deus. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Então ele está fazendo uma referência, ele está falando da ressurreição que haveria, a ressurreição pós-morte biológica, da matéria, que o homem ia receber agora um corpo imaterial. Ele está falando da ressurreição. Os irmãos podem ler esse contexto para os irmãos entenderem. E ele diz que assim está escrito que o primeiro homem, Adão, ele foi feito de matéria, material, alma vivente. Você entende agora? Quando eu lia isso, eu não entendia, meus queridos irmãos. O primeiro homem, ele foi feito não somente do Espírito, que ele não era um Espírito que Deus... aliás, desculpe, quero que os irmãos entendam bem isso. Que Deus fez o primeiro homem, não só Espírito, mas Deus fez o homem carne, matéria. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Por isso, o primogênito, o primeiro que Deus fez, o primeiro homem que Deus fez, o primeiro homem. Então, por isso essa palavra primogênito, primeiro. Vamos entrar aqui nos detalhes, muito importante nós aprender isso aqui. Então, ele disse que está escrito, porque ele leu o livro de Gênesis, que Deus formou o homem do pó da terra, ele tinha entendimento da lei. Ele era um fariseu, nasceu aos pés de Gamaliel. Alma vivente porque era matéria. E aí ele diz, vírgula, e o último Adão em espírito vivificante. Ele estava dizendo que o primeiro homem, ele era matéria na inocência dele, nas inocências dele, eles eram matéria, que eles tinham o Espírito, eles tinham o Espírito de Deus, eles foi feito tanto da matéria e da imatéria. Entenda isso. Matéria e imatéria, Adão e Eva. Natureza divina e espiritual. Os dois tinham a natureza divina e a natureza espiritual. Porém, o primeiro foi a matéria. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O primeiro, a matéria, é o terreno. Os irmãos entendem agora que o apóstolo Paulo estava dizendo aos coríntios que não é que ele não tinha o Espírito, não, que ele era a matéria. Foi tirado da matéria-prima. E ele diz, o segundo é vivificante. Quem? Jesus de Nazaré, na imagem da matéria de Adão. Este é vivificante. Por que, Fernando, vivificante? Porque esse veio direto da imatéria para a matéria. Você diz então que Adão veio da imatéria para a matéria, é isso? Não.
É porque o vivificante, ele era o próprio Deus, ele era o próprio Espírito. Ele se materializou para vencer a matéria. Então, como Adão não venceu a matéria, ele veio para vencer a matéria, para vencer o caos, para vencer os diabolos. Vamos chegar lá, isso é muito interessante. Tem muitas coisas maravilhosas para nós aqui nessa série, A Serpente do Éden e os Anjos. Adão, ele foi o primeiro homem, por isso terreno. O apóstolo Paulo está dizendo. Mas antes dele ser terreno, ele era uma das emanações de Deus. O que é emanações? Criações, espírito. Então, se ele era emanações, uma das emanações era anjo. Então, ele era um anjo. Era um espírito, quando Deus disse no princípio, haja luz. A luz foi os espíritos. A luz foi as emanações. A luz era os anjos. A luz quem era, Fernando? A luz ali era nós, hoje na matéria. A luz era nós, hoje na matéria. Todos os seres humanos, todos, desde a criação. Ali Deus cria os espíritos para se materializar, ser matéria e participar da dualidade. E vencer a dualidade. O que é a dualidade? Vencer o bem e o mal. Você entende como isso é interessante? Então, o apóstolo está dizendo da ressurreição que depois que o homem morrer na matéria, da morte biológica, ele ia receber um corpo imaterial. Imortalidade, o corpo da imortalidade, da corruptibilidade, que não se corrompe, da incorruptibilidade. Deixaria o corpo da corruptibilidade e receberia o corpo da incorruptibilidade, que não é matéria, é imatéria, é vivificante, como Jesus de Nazaré recebeu. Agora nós vamos para Romanos, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 5, e agora nós vamos partir agora já para o Gênesis um pouquinho, porque os irmãos gostam de falar, olha, só está no fermento, na lei, não é lei, nós temos que ler a Bíblia de Gênesis, Apocalipse. E nós vamos trazer muitas revelações aqui, para os irmãos vão ficar pasmos com as revelações que nós vamos trazer no canal. Yahushua reina para sempre sobre a serpente, sobre o diabo, sobre Satanás. Eu li aqui para que os irmãos entendam as duas naturezas. A matéria foi Deus que criou. A imatéria também foi Deus que criou. Então nós vamos ter esse entendimento perfeito. Vamos entender qual é esse pecado que nós vamos ler agora em Romanos capítulo 5, versículo de número 13. Abra a vossa Bíblia em Romanos capítulo 5, versículo 13, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 5, versículo 13. Vamos ler somente o 13 para nós ir para frente. Capítulo 5 de Romanos, versículo 13 diz: porque até a lei estava o pecado no mundo, vírgula, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Então, olha isso aqui como é revelador. Revelação para nós no canal Yahushua reina para sempre. O título é A Serpente do Éden.
e os anjos. Vamos entender qual era esta serpente. Vamos entender qual era estes anjos. É só o começo, esta é a primeira parte. Vamos entender a natureza divina de Eva, a natureza espiritual de Eva, que é a divina, a mesma coisa, e a natureza natural e material de Eva. Vamos entender da mesma forma a natureza natural de Adão, física de Adão, é a natureza também espiritual e divina, porque eles foram criados da mesma forma. Eles foram formados da mesma matéria, da divina e da espiritual. Não foi um diferente criado do outro. Porque se eles foram criados diferente do outro, então Deus lá na criação, ele fez acepção na sua própria criação. Deus não fez isso. Deus, as suas 72 emanações, tudo tem a natureza divina e a espiritual. Tudo tem, meus irmãos. Tudo, toda a criação tem a matéria e tem a imatéria. Tem a espiritual e tem a física. Seja de animais, seja de plantas, tudo tem. O macrocosmo, a matéria, ela no invisível, ela simboliza também. Então, esse equívoco de dizer que o homem não tinha espírito, isto não é verdade. Homem nenhum sem a natureza divina vive. Homem nenhum, além dos homens, toda a criação de Deus sem a natureza divina não vive. Sem o Fasher, o Nefesh, como muitos chamam, não sem o Nefesh, que representa tanto o psique, tanto as emoções e também o fôlego de vida. Esse fôlego de vida está com o espírito, está com a natureza divina. Mas, versículo 12, o apóstolo Paulo disse: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Ele está falando aqui da matéria, preste atenção. Primeiro, ele está falando da matéria. Ele está falando do primeiro homem, de Adão. Mas o que é, Fernando, pecado? O que é pecado que a Bíblia fala, o Antigo Pacto fala de pecado, os profetas, Jesus de Nazaré, os apóstolos? Me explique para nós o que é pecado, para nós entender essa serpente era do jardim do Éden que houve lá em Gênesis 3 em diante. Não só no Gênesis, mas eu vou mostrar em toda a Bíblia essa palavra serpente. O que é primeiro, então, pecado? O que é pecado que o apóstolo Paulo falou tanto? O que é essa palavra pecado no português Brasil, para nós entender a serpente e os anjos? Eu vou voltar com a segunda parte. Nós vamos já entrar nos itens. Vamos já entrar aqui falando, trazendo as revelações para os queridos irmãos. Tem muitas coisas boas, reveladoras, vindo para nós. Muitas coisas maravilhosas. Tá bom, meus irmãos?
não perca essa série. Eu já expliquei na primeira parte que a matéria e a imatéria foram criadas pelo próprio Deus. E que o primeiro homem terreno, por quê? Porque ele foi o primeiro ser humano que recebeu, foi a primeira matéria que recebeu o Espírito de Deus. O Nefesh. Não, Fernando, mas eu já vim ensinando aí que o Nefesh não é espírito. Mas quem disse isso? Eu vou mostrar a vocês e vou desfazer esse ensinamento errôneo, errado. Por quê? Porque o Nefesh, com psique, é espírito e é alma vivente. Tá bom, meus irmãos? Não saia daí. Um forte abraço. Não perca essa série. A Serpente do Éden e os Anjos. Voltaremos e vamos trazer muitas revelações. Vamos falar de Satanás, de diabo, da matéria, da imatéria. Vamos falar de coisas maravilhosas aqui no canal Yahushua ainda para sempre. E principalmente a teologia do pecado. Há muitos séculos, por Constantino, pela igreja da Idade Média, vamos estar falando categoricamente que realmente aconteceu no Éden. Vamos entender o que aconteceu lá nesse Éden, que era o Éden, o que era a árvore. Eu já falei para os irmãos na outra série, natureza humana, um ser espiritual que existiu. Eu já falei das árvores agradáveis, da serpente, quantas árvores, quem era a árvore, quem tinha a sabedoria do bem e do mal, quem domina o bem e o mal. Já falei um pouquinho para os irmãos o que foi o pecado, o que significa o pecado. Nós vamos aqui expandir esse ensinamento para nós crescer aqui no canal Yahushua, ainda para sempre junto com os irmãos e junto com as irmãs, para nós aprender categoricamente essa palavra de Deus maravilhosa, essa história linda que ficou registrada para nós. Tá bom, meus irmãos? Um abraço, um excelente dia a vocês que irão assistir de dia ou de noite, de manhã, de tarde, e que tudo ocorra bem. Saúde, paz na sua vida, tá bom? Um abraço, paz e graça a todos.